ela é poderosa através dessas mídias sociais. Eu sei que a estrutura, a igreja global, ela fala por si só, bem como todas as outras igrejas, as estruturas das igrejas, elas falam, elas anunciam a Cristo, mas é apenas uma das ferramentas, porque essas ferramentas, elas não fazem sentido se nós, seres humanos, não colocarmos a mão na massa, fazermos de fato a diferença. Deus, Ele escolheu a mim, escolheu a você para anunciarmos a palavra de Deus, para anunciarmos o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem. O Evangelho são as boas notícias de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia fala: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele nos comissionou a fazermos a sua obra. Irmão, você acha que os anjos não queriam fazer aquilo que Deus Ele colocou para mim e para você fazermos? Os anjos gostariam sim de pregar o Evangelho, de falar, mas não foi dado a eles esse privilégio. Foi dado para mim, foi dado para você fazermos isso, anunciarmos as boas novas do Senhor Jesus. E o interessante é que isso não é uma forma de você, a estrutura que precisa pregar, o pastor que precisa pregar. Não, essa foi uma comissão individual, coletiva, mas cada um de nós temos a responsabilidade de anunciarmos a palavra de Deus àquelas pessoas que não conhecem, de tirarmos as pessoas da ignorância. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura para eles, e eles não podem entender porque isso tudo se discerne espiritualmente. Mas nós, que conhecemos a mente do Senhor, somos aqueles que podemos instruir essas pessoas que têm andado em caminhos errados, tortuosos, destrutivos. E a Bíblia fala que se eles conhecerem a verdade, eles serão livres. Assim como nós, que um dia nós viemos ao conhecimento da verdade e fomos libertos de uma vida de trevas, de ignorância, de arrogância, perturbação, aflição, ficávamos atribulados, e alguém anunciou essa palavra para nós. Alguém orou por nós, alguém jejuou, alguém nos falou, alguém compartilhou, alguém deu testemunho de vida, uma vida íntegra, uma vida ética, honesta, uma vida de Deus, e passou para nós. E nós acreditamos nisso. E o interessante é que Deus, Ele se fez carne para que pudesse pegar e falar na mesma língua que nós, pudesse ter as mesmas paixões, as mesmas tentações que nós, e pudesse vencer tudo isso e anunciar para nós que é possível nós vivermos uma vida santa, correta e honesta. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz: seja santo porque eu sou santo. Deus está dizendo: seja santo, seja separado desse mundo, seja separado de uma vida pecaminosa, uma vida que os prazeres do mundo só nos afasta de Deus. Seja pessoas íntegras, pessoas que se aproximem do Senhor, pessoas que vivam o melhor de Deus, e compartilhe isso. Deus, Ele nos abençoou para nós abençoarmos. Deus, Ele nos chamou para nós chamarmos. Ele fala: não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, nomeei vocês para que vocês vão, deem fruto e o vosso fruto permaneçam. Certa vez as pessoas chegaram e perguntaram para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Ele falou: gente, eu estou mostrando para vocês o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai.
Ou seja, ele se revelou para as pessoas, revelou quem Deus era para as pessoas, para a humanidade. Outrora nós não conhecíamos a Deus, mas por meio do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a conhecer esse Jesus. E aí ele pega e vai para o Pai. E ele fala agora é com vocês, eu estou indo para o Pai. Ele primeiramente reúne 12 pessoas, e ele passa o seu amor, ele revela quem é o Pai para essas 12 pessoas. E ali daquelas 12 pessoas aumenta o grupo, e ele fala, anuncia quem é o Pai para as pessoas. E daqui a pouco aparecem 70 pessoas que estão dispostas a anunciar quem é o Pai. E ele envia essas pessoas de 2 a 2 para que pudesse ir por toda a parte, até os confins da terra, anunciando e revelando quem é o Pai. Porque foi dado a nós, seres humanos, essa oportunidade e esse benefício de anunciarmos quem é o Pai, conhecermos quem é o Pai, Deus Pai, e anunciarmos para outras pessoas. Veja que a Bíblia, ela fala que nós somos dispenseiros de Cristo. O que você guarda na sua despensa, gente? Seus alimentos, para que vocês possam se alimentar, não é verdade? A sua despensa está guardando os seus alimentos. E quando você abre a despensa, você tem o livre acesso de pegar os alimentos, se alimentar, se nutrir, fortalecer e continuar vivendo. Ou seja, nós somos os dispenseiros de Cristo. Cristo, ele está em nós, Cristo, ele vive em nós. Se nós fecharmos e não permitirmos que seja aberto essa dispensa, aquelas pessoas, elas não irão conhecer quem é o Pai, elas irão morrer de fome. E a Bíblia fala que aquele que tiver fome, venha após mim, aquele que tiver sede, venha após mim. Aonde Cristo está? Cristo está em nós, que somos os dispenseiros de Cristo. Eu e você estamos aqui hoje porque um dia alguém abriu a despensa espiritual dele para que nós pudéssemos nos alimentar da palavra do Deus vivo. E nós nos alimentamos e nós temos vida em Cristo Jesus. De fato, João, livro de João, no capítulo 6, versículo 63, João 6, 63, diz a palavra do Senhor assim: o Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. A palavra que eu lhes dei são Espírito e são vida. A dispensa, o ser humano não pode dar vida, é por meio de Cristo, é por meio da palavra liberada através de nós, é que vai dar vida para as pessoas, vai proporcionar vida, porque a palavra de Deus, ela é vida, e nós somos dispenseiros de Cristo. Nós temos, irmãos, uma dívida com a humanidade. Você não pode pegar e fechar a sua dispensa para a humanidade que não conhece a Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós que temos a mente de Cristo. Somente eu e você que somos capazes, que estamos em Cristo Jesus, que somos capazes de mudar a estrutura desta nação, desse país, desse globo terrestre, por meio da palavra de Deus. E não é à toa que Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E não tem como nós fugirmos disso. Uma vez que nós conhecemos a Cristo, uma vez que nós provamos, a Bíblia fala que se nós provássemos, bebêssemos da água que Ele desce, em nós iria se formar um rio que iria fluir água da vida. Dentro de você é um rio. Dentro de você é um rio que gera água da vida, que conduz as pessoas para a vida eterna. Seria um erro gravíssimo, é um pecado muito grande, se nós fecharmos os nossos lábios e nós não compartilharmos o amor de Deus com as pessoas, compartilharmos aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas, que Cristo fez pelos nossos pais,
o que Cristo fez pelas nossas famílias e aquilo que Cristo ainda vai fazer por nós e através de nós para essa humanidade. Seria um erro muito grave. Deus, Ele deu o poder para nós, irmãos, de nós pegarmos e adiantarmos a sua vinda ou atrasarmos a sua vinda, porque Ele diz que Ele voltará quando o Evangelho for anunciado nos 4 cantos dessa terra. Eu te pergunto, será que o Evangelho ele tem sido anunciado nos 4 cantos dessa cidade? Será que alguns vilarejos dessa cidade? Será que alguns bairros dessa cidade as pessoas conhecem a Cristo? Conhecem aquele que está em você e dentro de você? Irmãos, todos nós temos uma responsabilidade. Nós podemos atrasar ou adiantarmos a volta de Cristo, porque eu e você que temos que anunciar o amor de Deus, que eu e você que precisamos anunciar a salvação. Romanos capítulo 10, a Bíblia fala: como eles vão crer se não houver quem pregue? Como é que eles vão acreditar se não tiver quem vai lá e anuncie para eles? Como que vai ser? Como que nós queremos uma cidade melhor, um bairro melhor, um país melhor, uma nação melhor, um mundo melhor, se nós não estamos anunciando a palavra de Deus, nem mesmo para aqueles que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor? Nós estamos cruzando os nossos braços e falando: fala aí, pastor, fala aí, apóstolo, dá o teu jeito, se vira, fala para o meu amigo, meu parente, fala pela internet, eu vou trazer ele em você. Não é você. Deus ele vai colocar as pessoas que irão receber a salvação, que querem receber a salvação, ao teu lado, e não vai ser fácil, porque a Bíblia fala: isso eu coloco diante de vocês uma porta aberta e oportuna, mas há adversários. Você acha que vai ser fácil para os teus filhos converterem, para os teus amigos converterem, para a tua família converter? Não vai ser fácil. Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que dobrar o joelho, você vai ter que clamar, mas se você fizer isso, Deus é contigo e Ele vai atender as tuas orações. Você vai ter que falar. Temos tido vergonha de falar do que Cristo fez em nossas vidas, do amor de Cristo para as pessoas que estão ao nosso lado. Temos vergonha de que as pessoas saibam que somos de Cristo. E como que nós podemos fazer para que esse mundo seja melhor se nós estamos tão envergonhados assim? Se nós estamos tão preocupados com a nossa ganância, com o nosso ego, com os nossos desejos pessoais, enquanto nós estamos preocupados com essas coisas banais que vão ficar por aí, irmãos, tem tanta gente indo para o inferno, tem tanta gente morrendo sem Cristo, tem tanta gente sem conhecer o amor de Deus, e não vai ser anjo que vai pregar o Evangelho. Deus não vai colocar anjo para pregar o Evangelho, é você e eu que fomos comissionados para anunciar essas palavras. Paulo está dizendo aqui: você é um orgulho que eu tenho de pregar o Evangelho. Deus me deu esse privilégio de anunciar, não somente aos judeus aqui, mas todo mundo. Quero anunciar para todos. E Ele deu a sua vida, e nós temos falado isso constantemente. A Bíblia é muito clara. Eu não sei o que você quer, o que você pensa na sua vida. Ele fala: busca primeiro o reino de Deus, gente. Busca a sua justiça, e todas as outras coisas que você deseja, que você precisa, que você necessita, vai ser acrescentado. Por que você está sendo tão resistente? Será que você não tem confiado em Deus? Será que você não tem confiado que o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que você pede, daquilo que você imagina? Deus é fiel. Ele não é homem para que mintas. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu para mim e para você, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Ele vai anunciar. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 5, aqui é uma situação muito interessante, e diz assim: agora mande alguns homens
até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, um curtidor de couro, que mora na beira do mar. Se você ver do versículo 1 até o versículo 5, quem estava falando aqui com esse centurião aqui era um anjo. Ele entendeu que esse homem, ele estava buscando em Deus, ele queria ser salvo, ele queria receber salvação, e ele não sabia para onde ir. Então o anjo de Deus, ele vem e fala assim: ó, Deus ouviu a tua oração, agora manda chamar um certo homem chamado Simão Pedro, porque ele é quem vai te anunciar a salvação. Deus está deixando claro aqui, ó, é eu e você que temos que pegar e anunciar a salvação. O anjo poderia dizer para ele assim: ó, você conhece Jesus? Mas o anjo não tinha essa legalidade. Ele falou assim: manda chamar Simão, porque ele vai te falar de tudo aquilo que você precisa. E a Bíblia fala que esse homem estava tendo uma visão. Agora você imagina quantos dos nossos estão tendo visões? Quantos dos nossos não estão tendo sonhos, que estão vendo sendo arrebatado, vendo sendo salvo, vendo alguém, um homem de branco buscando eles, um homem de branco falando para eles, e eles estão na tua casa, estão do teu lado, eles estão olhando e falam assim: ei, esse aí é um crente, será que ele não poderia me decifrar o meu sonho, decifrar a minha visão? E você está calado, você está preocupado com as coisas desse mundo, você está preocupado com coisas secundárias que não vai fazer a diferença. Nós só temos uma vida apenas, gente, e ela logo vai passar. E no dia que você e eu estivermos com o Senhor, a única coisa que vai importar são aquilo que nós fizemos por Cristo, aquilo que nós fizemos para Cristo. A única coisa que vai importar é a forma como nós demonstramos a nossa gratidão por Ele ter nos salvado, por Ele ter dado a vida dele por mim e por você. Como que nós vamos demonstrar a nossa gratidão para Ele por aquilo que as pessoas fizeram por nós? Porque se elas não tivessem feito, se elas não tivessem orado, se elas não tivessem jejuado, se elas não tivessem servido, se elas não tivessem ido na sua casa te visitar, buscar, orar, interceder, talvez hoje você e eu não estaríamos aqui. Mas alguém teve a coragem de dizer: Jesus Cristo reina na minha vida e quer salvar você também. Não vai ter desculpa amanhã quando estivermos diante de Deus. Mas se o povo não quis, você anunciou. A grande maioria, a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nós não temos que ficar na expectativa dos muitos, mas nós temos que procurar os poucos que são escolhidos e querem receber a salvação. O não nós já temos, o que temos que procurar é o sim. Quem quer Jesus? A gente já sai de casa com o não. A gente tem que focar no sim, buscar o sim. E para encontrar o sim, nós vamos achar muito não no meio do caminho. 2 Coríntios capítulo 4. Capítulo 4, versículo de número 7 de 2 Coríntios. A Bíblia fala assim, versículo 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como poste de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. O tesouro especial está dentro de nós. O tesouro precioso de Deus está dentro de você. O tesouro pode salvar vidas. O tesouro pode mudar a história de famílias, mas está dentro de você. E o interessante é que a Bíblia está falando que nós somos vasos de barro. A fragilidade, talvez você ache, não, mas é porque eu não sou santo, porque eu não sou eloquente, porque eu não sou pastor, porque eu não sou ungido, porque eu não sou de oração, porque... Deus está falando que o tesouro dele está dentro de você, para mostrar que não é pela tua habilidade, para mostrar que não é pela tua unção, para mostrar que não é pelas tuas forças,
para mostrar que não é pela tua eloquência, mas é pelo poder de Deus que aperfeiçoa na tua vida quando você fala que Jesus Cristo é o Senhor. Ele colocou o tesouro precioso, porque se eu for muito bom, se eu for o sujeito eloquente, eu vou me vangloriar da força dos meus braços, da minha sabedoria, da minha inteligência, do meu conhecimento, e eu não vou passar glória para Deus. Mas é quando nós chegamos, eu sou pecador, eu também sou falho, eu não sou perfeito, eu não quero ser hipócrita com você, mas existe um Deus que perdoa os teus pecados, que lava todos os teus pecados, que quer te salvar, que te ama, que tem tido misericórdia de mim e que quer fazer com que eu e você vivamos eternamente pela sua misericórdia e sua graça. Aí o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, porque nós estamos reconhecendo que é por Ele, que é por meio dEle, não pelas nossas palavras persuasivas, mas a gente não estamos tendo tempo para isso. A gente só é crente quando estamos no nosso meio. Ei, irmã, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. E aí, pastor, tudo bem? Canta lá baixo, tá cambalhota, rabo de arraia, planta bananeira. Mas quando chega lá fora, nós pegamos e queremos nos isolar, queremos ficar no nosso canto, ou às vezes as pessoas nem sabem que somos cristãos, porque lá, aqui dentro é cambalhota, rabo de arraia, mas lá fora, o samba desce, o fogo come, e a balada, e A gente não tem coragem de falar que é de crente, né? Você, tu é crente? Assim? Nós não temos essa coragem, porque nós queremos passar para as pessoas aquilo que não somos. Você pode correr de Deus, mas você é de Deus, você é crente. Você pode tentar se esconder com as tuas máscaras, mas você é crente, você é de Deus. Um dia você vai ter que comparecer diante do trono de Deus para ser julgado por Ele, e a máscara vai cair. É melhor você ser honesto, você ser uma pessoa que chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não tenho aguentado, os prazeres dessa vida estão me tomando, estão me dominando. E aí ele vai falar, Romanos capítulo 8, que Ele te deu o seu Santo Espírito para te auxiliar nas tuas fraquezas, nas tuas incapacidades de produzir os resultados que Ele te chamou para produzir, para salvar a alma, fechar as portas do inferno e glorificar o nome do Senhor Jesus. João capítulo 7, versículo 38, assim diz a palavra do Senhor: como dizem as Escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. Há um rio dentro de você que está doido para fluir, está doido para sair, está doido para lavar essa terra, ser remida com o sangue do Cordeiro, fazer com que as pessoas possam entrar na cidade eterna pelas portas. Deus está perguntando para você nesta noite: eu posso contar contigo? Eu posso contar com a minha igreja? Eu posso contar com o povo que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que tem direito a entrar na árvore da cidade pela frente, que tem direito a comer da árvore da vida? Eu posso contar? Diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, porque o Senhor será contigo e vai mudar a tua vida. Até quando que nós iremos ser crentes naquela igreja, mas lá fora nós somos outro tipo de pessoas? Até quando que nós iremos ficar vivendo uma dupla cidadania? Você foi chamado por Deus para ser um cidadão do céu. Você foi chamado para Deus para ser o sal dessa terra chamada Brasil, chamada planeta Terra. Ele não te chamou para ser escória nessa terra. Ele não te chamou para ser cauda, Ele te chamou para ser cabeça.
Ele te chamou para reinar. Ele te chamou para você chegar aonde estiver trevas e vir luz. Aonde tiver medo, vir coragem. Aonde tiver dor, vir alegria, vir prazer, vir felicidade. Ele te chamou, foi para isso. Por que você não está mudando a história daqueles que estão próximos de você? Por que você não está mudando a história daqueles que estão acreditando em você? Saiba que essas pessoas, elas são chamadas por Deus para estarem próximo de você, para que você possa pelo menos anunciar o Evangelho para elas. Ezequiel capítulo 15. Eu vos coloquei como atalaias. Eu vos coloquei como atalaias. Se você anunciar para essa pessoa que ela está no caminho errado, mas se ela não se converter desse caminho, ela vai para o inferno, mas você está tudo bem, você anunciou para ela. Porém, se você pegar e não anunciar o Evangelho para ela, de salvação, de esperança para ela, e ela for para o inferno, eu vou requerer o sangue dela das tuas mãos. E aí, qual é a posição que você quer estar, meu irmão? Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Quando morremos, imediatamente teremos que nos comparecer diante do trono de Deus para ser julgado por Ele. Não se faça de bobo, não deixa o inimigo te enganar, não deixa ele pegar e tirar você do foco, porque naquele dia quem vai ter que acertar as contas contigo, com Deus, vai ser você. Para finalizarmos, você foi chamado para servir. Ele te chamou, Ele te escolheu. Você está aqui hoje porque Ele acreditou em você, porque Ele viu graça em você, porque você tem potencial para mudar a história da tua família, da tua geração, do teu bairro, da tua nação, porque você é influente nessa cidade, porque há pessoas que confiam em você, porque há pessoas que veem uma unção, uma glória de Deus na tua vida. Anuncie a palavra de Deus, conserte a tua vida, porque Deus é contigo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Vocês não devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essas responsabilidades é que sejam fiéis ao Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você está sendo fiel em anunciar a palavra de Deus? Você está sendo fiel em anunciar o tesouro de Deus, entregar o tesouro de Deus para as pessoas? Ou você está sendo egoísta, guardando na despensa? Não, aqui essa despensa é para mim, somente para mim. Sabe o que vai acontecer? Como aconteceu com o Egito. Deus falou assim: ó, maná, você come hoje e amanhã vai ter mais. Aí teve uns espertinhos que falaram assim: ah, dá que amanhã não tem maná, dá que amanhã não tem comida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar. Sabe o que aconteceu com o maná no dia seguinte? Estava podre. Se você pegar e guardar Cristo, se você prender Cristo dentro da sua vida, somente para você, e você não anunciar, você ser egoísta, quando você for olhar, essa fé não serve nem mesmo para você. Você está sepulcaiado, não tem mais nada, está tudo podre lá dentro. O maná tem que ser liberado, ele tem que ser buscado dia após dia. A despensa de Cristo tem que ser aberta, não tem como voltar mais atrás. Há um rio dentro de você. Se você pegar e prender o rio, fechar, ele vai secar, vai morrer, vai encher de bactérias. Tem que liberar, deixa o rio fluir. Põe-se de pé.